A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus, agora em definitivo, diretamente daqui da Califórnia, do estado da Califórnia, para todo o mundo, nossa palavra pastoral dominical do dia 30 de maio, isto é, desse domingo. Que Deus possa abençoar muitas vidas, embora alguns de nós já ainda estamos no sábado, outros já estão no domingo. Deus abençoe a todos vocês e eu louvo o nome do Senhor Jesus Cristo pela vida, pelo carinho, pelo amor de cada um de vocês. Saudando a todos vocês, Fagno Nascimento, Michael Brito, Simone de Espírito, um grande abraço para você, para o seu esposo, Cíntia Gomes, Natal, um grande abraço, irmã Cíntia, Fagno Nascimento, aí do Maranhão, esse estado especial de Deus. Deus abençoe vocês e os livre de todo mal. Mateus dos Santos, Matias Belido, Apóstolo Evandro Antônio, Deus abençoe, glória a Deus. Gutenberg Biapina, deve ser ele e a sua esposa juntos. Eduardo Aparecido, Evangelista Enéa Silva, Leila Oliveira, Acer Camargo. Deus abençoe a todos. Obrigado pelo carinho, pela oração. Amém. Deus abençoe. Elson Boneterre, Deus abençoe. Hugo Meireles, saudade, meu amigo. Um grande abraço. Deus abençoe a você, sua família, seu pai. Nossa irmã pregadora, serva do Senhor, Suelen Martins, Deus lhe abençoe. Andréia Lima da Silva Maciel, Deus abençoe. Eduardo Aparecido, todos que estão conosco neste momento, muito obrigado pelo carinho. Nessa tarde aí, para vocês, ainda amanhã para mim, eu gostaria de entrar diretamente neste assunto importantíssimo, que nós temos, que é este assunto importantíssimo, que é sobre a oferta vegetal. E eu gostaria de, a princípio, ler com vocês algumas coisas importantes. Essa é uma palavra para gente madura e gente que quer ser madura no conhecimento da palavra. No livro de Levítico, no capítulo 1, Deus fala no versículo 2, fala aos filhos de Israel dizendo-lhes: quando algum de vós ofereceu uma oferta de gado ao Senhor, oferecerá de gado bovino. Então a palavra importante aqui é bovino, isso é vacas, bois, né? O touro, o novilho, está tudo nessa área aqui. Está tudo nessa área aqui do verso 2, quando ele coloca a palavra que é muito importante, bovino, ou de gado ovino, que são ovelhas. O verso 2, ele mostra para nós, ele explica para nós, ele mostra para nós. E é impressionante como isso é importante. Vocês tenham essa visão bíblica sobre isso, porque isso aqui é importante para todos vocês que estão estudando a palavra, se preparando para ser um ministro da casa de Deus. Hoje, 90% Michael Brito, 90% Fagno, 90% Cíntia Aguinaldo, incluindo vocês nessa frase, conhece a respeito do desenvolvimento, da importância das ofertas nas Escrituras, no Antigo Testamento, para o Novo Testamento. Poucos, é raro, absolutamente raro. Então, um amigo meu disse assim: por que você fica pregando essas mensagens difíceis? O povo não vai entender. Então eu disse para ele: quem não vai entender é você. O povo entende e o povo espera saber, o povo espera conhecer isso que você está dizendo que deveria ser proibido para o povo, que o povo
tivesse que estudar ou aprender sobre este assunto. Então nós temos duas classes logo no princípio, que é o gado bovino e o gado ovino. Quando fala gado, não fala só de bois, de vacas, né, no pasto. Não, está se referindo também a um outro tipo, aqui no verso 2, que são de ovelhas, carneiros, cabritos e todos que estão aí nessa classificação. Então, a princípio, vocês, Carlos Fagundes, Jofran, Leila, a princípio vocês têm que entender esses dois casos. Primeiro caso, gado bovino, que são as vacas, os novilhos, os touros, né? Esses. E depois vocês têm aí a outra classificação, gado ovino, a ovelha, o carneiro, né? O cordeiro, a ovelha, todos fazem parte dessa classificação. Então todos estão aí no verso 2. Aí depois ele inclui algo mais, está escrito aqui no texto, ele mostra aqui. Muito bem, aí ele assim, deixa eu ver aqui o texto. Ok, no verso 14, verso 14 ele diz assim: se a oferta de holocausto de aves apresentará a sua oferta filhotes de pombas ou rolinhas. Então terminamos aqui as três classificações. Então nós temos a classificação número 1, gado bovino. Classificação número 2, gado ovino. E a terceira classificação, as aves, os filhotes de pomba ou rolinha, que eles são apresentados aqui. Sumamente importante que vocês tenham essa visão. Essa visão é importante. Então, para estudar, para começar essa visão, nós temos que ir para Gênesis capítulo 15, aonde Deus baseou todo o livro de Levítico. O livro de Levítico foi baseado nessa grande apoteótica oferta de Abraão. Vocês vão observar ali, no capítulo 15, quando Abraão, no capítulo anterior, estava com muito medo, porque como ele tinha vencido aqueles reis do capítulo 14, então veio uma noite de trevas, de tribulação para ele, uma noite de medo, porque quando a gente consegue uma conquista, alcança uma conquista, então você arranja um montão de inimigos. São mais os inimigos que se levantam do que aqueles que vêm para te apoiar, para trazer uma palavra de bênção, para trazer uma palavra de honra, para trazer uma palavra de reconhecimento, para trazer uma palavra de elogio pelo seu trabalho. São mais os inimigos que se levantam pela sua conquista, quando você coloca uma bandeira sobre a sua montanha, onde você daí vai resistir contra eles. Então, isso aconteceu com Abraão no capítulo 14 e logo no início do capítulo 15. E nós vemos aí a demonstração daquilo que ele sentiu no capítulo 15, verso 1, ele diz assim: depois destas coisas manifestou-se a palavra do Senhor Jeová a Abrão numa visão, dizendo: não temas, Abrão, pois eu sou teu escudo, o teu galardão será muito grande. Então Deus estava consolando Abraão depois desta grande batalha que ele teve. Então Deus estava consolando Abraão. E muitas vezes Deus vem trazer um consolo para nós, que o medo vem o temor, porque o que acontecerá comigo agora? Eu conquistei, e agora? Eu venci os vencedores, eu sou mais que vencedor, e agora? Deus então vem e diz assim: não te preocupe, eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão, e o teu galardão vai ser muito grande. E o verso 2, acompanhe comigo, capítulo 15, irmã Leila, Aparecido Pereira, acompanhe comigo aí, Melquisedeque, Brandão, Lauri Elvis, Edson, Hugo Assunção. Acompanhe comigo aí no texto. Capítulo 15, versículo 2 diz assim: e disse Abrão:
Adonai Jeová. Essa versão única que tem como está escrito exatamente no texto original. Pode procurar aí na internet, você escreve aí Gênesis 15, 2 em hebreu, em hebraico, você vai ver que você vai encontrar Adonai Yavé. Aí você, e disse Adonai. Abraão ainda não conhecia como Adonai, mas o texto do escritor, quando o escritor coloca, então ele coloca já com esse nome, porque esse nome só vai ser real no capítulo 18, verso 3. Então, e disse Abraão, Adonai Jeová, me darás, diz assim, que me darás, visto que partirei sem herdeiro, e o herdeiro da minha casa é o mordomo Eliezer, o Damasceno? E disse mais Abraão, eis que a mim não me tens dado filhos, e eis que um escravo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que lhe veio a palavra do Senhor dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que sair das tuas entranhas, este será o teu herdeiro. E no versículo 15, acompanhe comigo. E fê-lo sair fora, ele disse, olha agora para o céu e conta as estrelas, se as podes contar. E acrescentou-lhe, assim será a tua descendência. E no verso 6, e creu Abraão no Senhor, e o Senhor imputou-lhe isto como crédito de justiça. Essa é a versão DDN, a versão de Nelson. Verso 17. E disse-lhe mais, eu sou o Senhor Jeová, que te tirei de Ur dos caldeus para dar-te esta terra como herança. E então perguntou-lhe Abraão, ó Adonai Jeová, como saberei que hei de herdá-la? Como saberei que hei de herdá-la? E respondeu-lhe, aí está, toma uma novilha, veja aí, um gado vacuno, vaca, um gado vacuno, aqui, uma novilha de 3 anos, aí um ovino, um gado ovino, cabra de 3 anos, um carneiro, um ovino de 3 anos, uma rola, aí está a ave e um pombinho. Esse versículo 9 aqui, que inclui o vacuno, o ovino e a ave, serão as 3 dimensões e as 3 características da oferta que Abraão vai oferecer aqui. Ela será a base do livro de Levítico. Então, quando você observa lá no capítulo 1 de Levítico, você já pode ir direto para lá, em Levíticos, do capítulo 1, você percebe aí que ele coloca aqui, no verso 3, Levítico 1, verso 3, ele diz, se a tua oferta for de gado bovino, deve ser macho sem mancha. Aí ele coloca o gado graúdo, o gado bovino, o gado graúdo. No verso 10, marque aí na sua Bíblia. Importante que você marque. Aqui, ó. Que você marque aí. Marque aí na sua Bíblia. Está vendo aí, ó? Você marque aí. Muito bem. Aí ele diz assim, no verso 10, se a sua oferta for do rebanho, isto é, do ovino, quer seja de ovelhas ou de cabras, oferecerá um macho sem mancha. Um macho sem mancha. Veja só. Muito bem. Muito obrigado, Nadir, Paulo, Henrique, Carlos, Fagundes. Agora é hora de ficar quietinho, como vocês estão aí assistindo, dando glória a Deus. Aí tá. No ponto C, quem tem uma Bíblia de Nelson, ou seja, uma agenda, ou uma bereana, ou uma Santa Bíblia, tem o privilégio de ter as divisões aí. Já estão feitas as divisões. Aí no ponto C, o holocausto de aves baseado na oferta ditada por Deus a Abraão em Gênesis 15, 9 a 18. Se a sua oferta de holocausto de aves, se ela for de holocausto de aves, apresentará a sua oferta de filhotes de pombinhos ou de rolinhas. Então o sacerdote oferecerá sobre o altar e destroncar-lhe-á a cabeça com a unha e queimará no altar e espremerá o seu sangue sobre as paredes do altar. Então isso aqui, tanta revelação, irmãos, aqui em cada
pedaço em cada texto que você lê na palavra. Agora, o que o senhor quer dizer, pastor Alderi Nelson? O que o senhor quer ensinar para nós? João Paulo Rancoleta, né? Zaneide Barbosa, Cristiano Wagner, todos vocês que estão pondo atenção aqui, como sacerdote, como ministro, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, ministro e ministra de Deus na casa de Deus, vocês têm que ter um entendimento muito profundo sobre este assunto. Por isso, nós estamos agora preparando para o mês de junho, alguns já estão inscritos, o nosso grande seminário da aplicação das ofertas do Antigo Testamento no Novo Testamento. E o que eu vou dar agora é só uma introdução, uma pincelada nessa palavra pastoral, para vocês compreenderem que muitas vezes aquilo que nós fazemos pela fé, como Abraão fez no capítulo 15, e tudo aquilo que ele viu quando ele ofereceu essa oferta, Deus transformou em base, Deus transformou em fundamento para o resto de toda a sua nação. E todo sacerdócio sabia que, como está no capítulo 15, alguém pode colocar aí, como está escrito no capítulo 15, verso 9, respondeu-lhe: toma-lhe uma novilha, toma uma cabra, um carneiro e toma uma rola, uma rolinha. Então aí você tem as três características da oferta. Aí diz assim, verso 10, e tomando-os, trouxe-lhes todos esses animais partidos pelo meio e pôs uma parte deles em frente da outra parte, mas as aves não partiu. Aqui nós temos a presença do Pai, nesse sacrifício, nós temos a presença do Filho que se encarnou e nós temos a presença do Espírito Santo. Nós temos aqui a dimensão, toda a dimensão da divindade participando dessa oferta. Ela participa, o Espírito Santo aqui é tipificado pelas aves e ele não é partido. Isso aqui é importante, Railda, importante Tiago Barreto, importante Jorge Amorim. Qual a importância da ave que não foi partida no verso 10? Capítulo 15, verso 10 de Gênesis. Por quê? Porque ela é o tipo do Espírito Santo. E qual é a importância do Espírito Santo? A importância do Espírito Santo é que ele é o Espírito da unidade. Deixa eu explicar isso aqui para vocês, porque eu estou sem a câmera. Houve um problema aqui no início da aula, mas eu não quis parar a aula. Eu não quis. Eu vou dar continuidade, porque me tira o privilégio de eu usar o quadro. Mas nós vamos resolver. Isso. Agora eu quero que vocês vejam aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Eu estou mostrando aqui para vocês esses três pincéis. Vocês estão vendo esses três pincéis? Vocês estão vendo? Muito bem. Então eu tenho o pincel do meio. Ok? É como se um ovo tivesse três gemas. Nós temos a essência espiritual que é a clara, mas nós temos três almas, três pessoas. A pessoa do Pai, que nós conhecemos aqui como Pai, que lá no céu ele é conhecido como Ancião de Dias. A pessoa do Espírito, que é conhecida como Espírito Santo, mas na Bíblia é Espírito de Elohim, no Antigo Testamento e na eternidade. E por último, aqui nós temos o Verbo que nós conhecemos na terra como Filho encarnado de Deus. Preste atenção, os três são Jeová. Jeová 1, né? Jeová 2, Jeová 3. Não importa a posição que eles estão, eles são iguais em poder, em autoridade, em todos os seus atributos. Agora, um tem uma função específica. O Pai tem a função criadora. O Espírito tem a função da unidade e da preparação. O Espírito tem a função da autoridade. E o Filho tem a função da encarnação, de trazer o corpo, de trazer a natureza humana à posição a qual ela foi projetada. O Filho entra com a encarnação, o Espírito Santo entra como agente da obra criadora ou da obra encarnadora, e o Pai, criador, ele entra como o Senhor da criação. Nós temos aqui. Então, como pode ser que o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus e o Pai é Deus, e só há um Deus? Por quê?
qual é a resposta para essa pergunta? Porque o filho se deixa unir ao Pai através do Espírito Santo. O Pai se deixa unir ao Filho através do Espírito Santo. Efésios capítulo 4, verso 3, 4 e 5 diz que o Espírito é o Espírito da unidade. Então, como ele une os três, ele é o que une os três, então a sua manifestação é única. Então, para onde eles vão, eles são um. Porque esse se humilha a esse 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 humilha a esse. Então, pelo Espírito da unidade, nós dizemos que ele é um Deus, por causa da unidade do Espírito. Isso aqui é muito importante. E houve um corte disso aqui por alguns dias dessa unidade aqui lá no Calvário, quando nós não podemos falar agora, mas quando ele morreu na cruz. Agora, isso aqui é importante para vocês. O Espírito é o Espírito da unidade. E como Espírito da unidade, ele une os dois. Por isso que nós chamamos, e nós dizemos como Paulo, um só corpo, que é o corpo, um só corpo, que é o corpo do Filho. Um só Espírito que une os dois. E um só Senhor, que é o Pai. Efésios capítulo 4, versos 2, 3, 4, 5. Você vai encontrar isso aqui. Baseado nesse princípio, então, que eu acabo de explicar para vocês, nós então vamos compreender o sacrifício de Abraão no capítulo 15, que vai ser a base de Levítico, capítulo 1 em diante. Todo o livro de Levítico vai ser baseado nesse capítulo. Bendito seja o nome do Senhor. Eu sinto muito forte a tua presença. Oh, meu Senhor, meu Rei. Recebe, Senhor, nosso culto. Que todos que estão participando neste momento, Senhor, façam parte deste culto, Senhor. Que as nossas vidas sejam colocadas no teu altar. Senhor, que nós também possamos participar, não somente do conhecimento, meu Deus. Nós amamos a tua palavra. Oh, como nós amamos a tua palavra. A tua palavra é verdade. Bendito seja o nome. Oh, eu sinto a tua presença. Glorificado seja o nome do Senhor. E então ele diz assim para Abraão, versículo 10, capítulo 15. Vamos juntos, Osni Ferreira, vamos juntos, Michele Helena, José Wellington, vamos juntos, Marta Valéria. Essa aqui é uma aula importante para vocês. Pastora Maria de Luz, serva do Senhor. Francineide, serva do Senhor, muito obrigado pelo seu carinho, por estar aí. Rosivaldo Santos. Capítulo 15, então vamos entrar agora na palavra em si. Capítulo 15, verso 10 diz assim, tomando o gado ovino, o gado bovino e as aves. Não se esqueça desses três princípios. Se você começou a estudar agora, tem que pegar os minutos anteriores dessa classe, senão você não vai entender o que eu vou falar agora. Capítulo 15, verso 10. Capítulo 15, versículo 10. Diz assim. E tomando-os, trouxe todos estes animais partidos pelo meio. Então, a oferta bovina é partida no meio. A oferta ovina, isso é os carneiros, o carneiro. Carneiro, porque o que representa o carneiro, pastor? Esse é o carneiro, aquele que tem um chifre enrolado assim. E nós estudamos profundamente sobre isso e aprendemos que quanto mais chifres enrolados ele tem, mais velho ele é e mais autoridade ele tem. Que representa o sumo sacerdote, que é maior, o carneiro que é maior que o bode, que é maior que qualquer outro ovino, maior que a ovelha, maior. Ele é o chefe de todo aquele rebanho, o carneiro. Então, o carneiro representa o sumo sacerdote, representa o sumo sacerdócio de Cristo. Que maravilha! Isso é muito lindo, é muito maravilhoso, meus irmãos. Aí depois nós temos aqui, que é importante, ele coloca aqui a cabra, que a cabra, ela é a que produz os filhos, que produz os filhotes, né? Os filhotes a partir do sêmen do carneiro. Então aqui nós temos uma
uma revelação tremenda sobre a unidade da família dentro, a unidade da família dentro do sacrifício. Aleluia. E ele coloca aqui uma novilha. Por quê? Que representa a novilha? A novilha representa a humildade, representa a obediência. Eu coloquei aqui, isso aqui, infelizmente eu não tenho a câmera hoje, a câmera 2, para poder mostrar para vocês tudo isso aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Aí, ó, tá vendo? O carneiro. Carneiro, vocês estão vendo aí o carneiro? O carneiro e a novilha aí. Vocês estão vendo aí? Eles representam algo extraordinário, porque representa o Cristo do livro de Marcos, o servo. E o carneiro representa o livro de Lucas, representa o homem, a humanidade de Cristo. Marcos e Lucas, colocando aí. O carneiro representando a experiência, a liderança do ovino. E o boi em si representando mansidão e obediência no meio do ovino. Então, experiência e liderança no trabalho, e são impressionante tudo aquilo que nós temos que aprender e estudar sobre isso. Então ele vai apresentar isso. Depois ele vai apresentar uma rola e um pombinho, que foi exatamente a oferta que José e Maria apresentaram quando o Senhor Jesus foi apresentado ao Senhor. Não confunda circuncisão de Jesus, a circuncisão de Jesus no 8º dia, né, com a apresentação de Jesus. Não. Na apresentação de Jesus, havia uma lei específica que moldava, que ensinava. Quero que vocês vejam no livro de Levítico, no capítulo 12, que é o menor capítulo desse livro, que você vai ver aí, ó. Levítico capítulo 12. Você vai ver algo importante para você entender a rolinha e a pombinha nessa oferta. Capítulo 12. Diz assim o texto. Fala aos filhos de Israel, verso 2. Fala aos filhos de Israel. Fala aos filhos de Israel, se uma mulher der à luz um filho varão, ficará impura por 7 dias, e será impura conforme o seu período menstrual. E no 8º dia, o prepúcio do menino será circuncidado. Esse 8º dia era o dia em que se feria o prepúcio e não saía muito sangue. Saía menos de 10% do sangue que sairia no 9º ou em qualquer outro dia. Ou no 7º, ou no 5º, ou no 4º. Esse dia era um dia que Deus criou para que este bebê fosse circuncidado. Aí tá, essa é a circuncisão. Ele coloca aí no 8º dia, então o verso 3. Levítico capítulo 12, verso 4, e ela permanecerá durante 33 dias, que é o número dos anos, que Jesus passou na terra. Olha só que coisa, eu estou inventando isso, aí os irmãos falam assim, pastor, fica inventando coisa, porque eles não têm interesse nenhum. Na verdade, eles não têm interesse nenhum para aprender a palavra de Deus. Ela permanecerá 33 dias na sua purificação, e não deverá tocar em nenhuma coisa santa, nem deverá entrar no santuário, até que se cumpram os dias da sua purificação. Mas, se der luz a uma menina, será impura durante 2 semanas, com o seu período menstrual, e esperará 66 dias para purificar-se do seu sangue. Então, aqui mostra que o Senhor Jesus completou o seu ministério com 33 anos. E se Deus, isso aqui é só uma conjectura, se Deus tivesse escolhido uma fêmea, uma mulher para fazer isso, então automaticamente teria que cumprir em 66 anos. Mas Deus não deixou isso, Deus não fez isso. Aí no capítulo 12, verso 6,
E quando se cumprir os dias da sua purificação por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, e um filhote de pomba ou uma rolinha, como oferta expiatória pelo pecado. Isso mostra que a mãe de Jesus, Maria, estava certa quando ela disse: eu sou pecadora. Então ela, na apresentação do seu filho, teria que trazer um cordeiro e um filhote de pomba. Ela teria que trazer. Aí no verso 8 diz assim: mas se os seus recursos não alcançarem para oferecer um cordeiro, então trará 2 rolinhas e 2 pombinhos, 2 filhotes de pombo. Que foi isso que aconteceu. Essa foi a oferta que eles trouxeram lá em Lucas capítulo 2, verso 22 e 24. Essa foi a oferta que eles trouxeram. Eles não trouxeram a oferta dos 6. Eles não trouxeram um cordeiro. Eles trouxeram um par. Um par. Trará então 2 rolinhas ou 2 filhotes. Se eles fossem pobres, se os seus recursos não alcançassem para oferecer um cordeiro. E aqui eu estou mostrando para vocês como Deus está no controle da nossa vida. Ele deixou José pobre. José não era pobre, mas ele teve que fazer José pobre por um tempo. Ele teve que fazer Maria, né, mesmo sendo da família de Natã, da família de Natã, da ordem de Judá, porque Jesus não veio da linhagem de Salomão. A linhagem de Salomão se acabou. A linhagem do cavalo branco se acabou. E permaneceu a linhagem dos jumentos. O irmão perguntou para mim: pastor, por que você fica falando isso dos jumentos? Ele disse: porque você não lê a Bíblia, rapaz. O que eu posso fazer? Eu não vou ensinar você aqui no Face. Eu não vou ficar ensinando. Eu não ensino ninguém no Face. Para isso tem um seminário, tem o Osana Bible School para você entrar, tem mais de 40 cursos para você estudar, preços quase de graça para você estudar. Não quer estudar, não quer pagar o preço. Então todos os filhos das concubinas do rei Davi, ele presenteava-os com jumentos. Tem um evento ali, que foi ali na morte de Amnon, todos os filhos do rei, todos os filhos das concubinas, todos os filhos que não eram de Salomão, tinham jumentos. Essa era a identificação para eles, para identificar o filho do agrado do rei, que era Salomão. E Davi acabou acreditando que era de Salomão que viria a sua descendência e desprezou o seu filho Natã. Foi por isso que Jesus, quando entrou em Jerusalém, ele entrou montado num jumento. Eu sou filho de Natã, eu estou me identificando. Depois de mim não haverá outro rei, e nem antes de mim, a não ser Davi. Davi, Jesus e os nossos príncipes que virão em Cristo. Que coisa tremenda isso aqui. Isso é muito importante. Essas informações são válidas. Essas informações acrescentam sua fé e o seu entendimento. Então, Levítico capítulo 12, verso 6, não é o que ela oferece nem José. Deus os faz pobre por um tempo, para que quando chegasse a hora do Senhor Jesus ser apresentado, eles não tivessem recursos, verso 8, para oferecer um cordeiro, para que não houvesse contradição entre os 2 cordeiros, porque ele já tinha o cordeiro de Deus, como João capítulo 1 anuncia 2 vezes: este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então imagina José levando um cordeiro e 2 pombinhas, conforme o verso 6, ia haver uma contradição bíblica. E quando chegasse na hora de explicar, nesse momento, a palavra, como nós iríamos explicar isso se José está trazendo também um cordeiro? Se ele também tem condições de trazer um cordeiro. Então muitas vezes você reclama: Deus, por que eu estou pobre? Por que eu estou vivendo essa situação? Aí Deus para e diz: aprende a confiar em mim. Eu estou cuidando de ti. Eu estou tratando contigo, eu estou tratando com o teu caráter, eu estou tratando com a tua vida, eu estou tentando tirar os esbofeteadores da tua vida, e você está reclamando ou está procurando por sua própria vontade um meio pelo qual você possa chegar aonde Deus já disse que você vai chegar e que não vai absolutamente requerer de ti nenhuma dor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Deixa eu tomar o suquinho que a minha esposa fez para mim. E aqui
você que está me ouvindo, você que está compreendendo, que você creio que você está aqui, está entendendo isso aqui, porque é uma palavra que não é dita, não é falada, nem é escrita, Meire, Flávio, Tatiana Ramos, palavra, Rafa. Deus abençoe vocês. Então, ele vem, e quando ele vem, veja só, quando ele vem apresentar Bruna, Stephanie, Meire Gomes, quando ele vem apresentar as duas rolinhas, vem triste, vem, eu sou pobre, por que Deus me fez assim, não é? Não, ele não veio assim. Ele veio com seu coração cheio de alegria por oferecer o Cordeiro, que era Cristo. Mesmo que ele não sabia, mesmo que ele não soubesse, mesmo que ele não tivesse conhecimento, nem passado, nem no seu presente, a respeito daquilo que ele estava fazendo. Mas aquilo que estava sendo, porque o verdadeiro Cordeiro estava nos braços de José. É verdade, Zeneide. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então, voltando para Gênesis, então você tem ali toda a história de Cristo. Você tem ali no capítulo 15, versículo 9, toma uma novilha, já falei sobre a novilha, né, da humilhação, porque Filipenses capítulo 2, verso 5 a 8, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo em forma de homem. Ele se transforma em forma de homem. Aí ele coloca aqui uma cabra de 3 anos, que aqui pode ser o tipo de Israel, como pode ser o tipo da igreja, pode ser o tipo da nação de Israel para os que são israelitas, e pode ser tipo da igreja para os que creem em Cristo Jesus. Então eu não posso deixar de dar o crédito à nação de Israel, aos que creem em Jesus, dos filhos de Israel. Não posso deixar aqui de colocar a nação de Israel como uma cabra, mas também não posso deixar de colocar a igreja, que é o par do carneiro, que é o tipo da igreja também. Aí diz 3 anos, por que 3 anos? Lá nos dias da purificação de Maria, nós temos 33 anos, nós temos os 33 anos de Jesus. E aqui nós temos os 3 anos do seu ministério. Pode observar aqui, ó, uma cabra de 3 anos. Aqui, uma cabra de 3 anos, Júnior Pérez. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Vocês precisam fazer esse curso. Vocês têm que fazer esse curso que vai haver agora. Que vai haver agora no mês de junho. Que vocês possam se interessar por isso. Ok? E fazer. Porque eu só estou dando só pinceladas daquilo que Deus me deu para vocês. Então nós temos aqui a rola e o pombinho. Fiquei aqui só no verso 9. Aí tomando-os, trouxe-os, partidos pelo meio, e pôs parte deles em frente da outra. Aí ele coloca aqui a parte importante desse texto, o espírito de unidade que eu acabei de falar para vocês aqui há uns 10 minutos atrás, baseado em Efésios capítulo 4, não pode ser partido. O espírito não pode ser partido. Por isso o espírito tinha que sair de Jesus antes que eles viessem com a lança. Quando eles viessem com a lança não poderia feri-lo ele vivo, porque a ave, o Espírito Santo, a pombinha, tinha que ter sido tirada. Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso tremendo Salvador. Aí no verso 15, vocês têm aí, e as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, e Abraão as enxotava. Isso aqui mostra a presença dos demônios no Calvário. Quando Jesus morreu na cruz, a ideia ele revelou para Abraão, e revelou também para Balaão, e revelou também para Jacó. Só para essas 3 pessoas. Foi para Balaão lá no capítulo 23 e 24, ele revelou para Abraão aqui no capítulo 15, e ele revelou para Jacó no capítulo 49, que ele disse, o leão vai deitar, quem o levantará? Quem o despertará? Quem o despertará? Se referindo à sua morte, a morte daquele que é o representante, o homem eleito, representante da nação eleita,
da nação eleita. E aí a presença, na hora do Calvário, porque agora já posso falar, a presença das aves de rapina, os demônios que vinham para se alegrar, para se alegrarem, para saltarem de júbilo pelo sacrifício que foi feito e pela morte do Cordeiro de Deus. Mas tinha uma pessoa ali, Abraão as enxotava. Abraão as enxotava. Abraão as enxotava. Tem uma tipologia tremenda desse homem aqui, que é Rispa. Quando Davi ofereceu aqueles 7 filhos de Saul ali, que Deus permitiu que eles se tornassem um símbolo daquilo que ainda ia de ver. E 1 Pedro, capítulo 1, do verso 7 até o verso 10, pode ir até aí o 14, você pode ver ali, que eram tipos das coisas que ainda haviam de vir, e incluía o sacrifício de Cristo pelas nações. Também a própria filha de Jefité, os filhos de Saul e a própria pessoa do Senhor Jesus. Aí você pode observar no capítulo 15, verso 11, e as aves de rapina desciam, os demônios vinham. Aí diz o texto, vindo o pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abraão. O pôr do sol, a escuridão. E eis que grande pavor e densas trevas caíram sobre ele. Aquele momento de escuridão no capítulo 27 de Mateus, versos 50, 51 em diante. A escuridão. Trevas vieram no Calvário. Olha aqui o Calvário perfeito, perfeito. E disse a Abraão, saibas com certeza que a tua semente será peregrina em terra alheia, será oprimida na escravidão, será afligida por 400 anos. Então todo o sacrifício que a nação de Israel passou lá no Egito, por vários tempos, não foram 400 de escravidão, mas foram mais da metade desse tempo que eles ficaram ali, estava coberto com um sacrifício anterior. O sacrifício que Abraão ofereceu era o tipo do sacrifício de Cristo. Todo o sacrifício que você passará nesse tempo, desses 430 anos, você passará na terra, no meio dos homens, lutando, que é uma tipologia, é o tempo da capacidade máxima do homem, 4, 40, 400. 4, 40, 400. Uns chegam a 4, outros 40 e outros chegam a 400. Porque 4 é ascendência, 40 é ascendência. 41 descendência, para chegar em 80. Então nós temos aqui tempos de ascendência, tempo de glória. E quando terminar esse tempo terreno no Egito, eu vos pagarei, vocês vão sair de lá com grande riqueza, porque quando Deus não nos paga paga no fim. Deus. Você tem que aprender a trabalhar com Deus, recebendo dele prêmio. Os mercenários ganham salário. Os que trabalham para Deus são premiados. E Deus tem prazer de pagar prêmios e dar salários para aqueles pedichões, para os chorões. O pessoal da classe baixa, da fé. Aí diz assim, eis que grande pavor e densas trevas caíram sobre ele. E disse Abraão, sabes com certeza. Deus deu a ele certeza. Aí o verso 14 diz assim, mas eu julgarei a nação que hão de servir, isto é, eu vou julgar o Egito. E quando vocês saírem, e depois sairão livres com grandes riquezas, o que aconteceu em Êxodo capítulo 12, verso 36. Aí ele diz, no verso 16, ele disse, na 4ª geração, porém, voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus não está completa. Deus muitas vezes não te dá aquilo que você realmente merece, porque aqueles que detêm aquilo que tu tem ainda não morreram, não saíram. Deus não tirou dali. A Bíblia diz que Deus levou o povo de Israel quando os leões tinham sido já tinham quase sido extintos da Palestina, para que não matasse o seu povo, para que não matasse o povo de Israel. Então Deus está eliminando os leões bravios, para que você possa ser introduzido na terra. Mas se você quiser se precipitar, vai ter que enfrentar o leão.
vai ter que enfrentar o leão. Os teus pequenos vão ter que enfrentar o leão. Mas você não está preparado para isso. Então deixa Deus preparar essa terra. Deus está falando aqui. Deus está falando aqui. A medida da iniquidade deles não terminou. Eles estão tomando posse do que é teu. Eles estão tomando posse do que é teu. Então deixa que eles sejam extintos por mim, porque chegará o tempo em que eu farei isso. E então entregarei o que é teu no tempo certo, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Que nenhuma profecia, meu irmão, ela é incondicional. Você não pode chegar e dizer, amanhã Deus vai te abençoar. Não, se tu me obedeceres, é condicional a isso. E você que é profeta tem que aprender a profetizar. Como que você quer ser um profeta se você não aprende a profetizar? Aí no texto, no capítulo 15, verso 17, diz assim, quando o sol já estava posto e era escuro, lembra daqueles minutos em que Jesus ficou na escuridão? Eis que um forno, você não tem ideia o que aconteceu. O que aconteceu, eu tenho esse livro. Aqui, está aqui. Eu posso... Este livro são 5 para as 3 da tarde. O que aconteceu em 5 minutos. Tudo isso que eu estou falando para vocês está aqui nesse livro. Quem já leu esse livro aqui vai entender perfeitamente essa aula, ou já está entendendo perfeitamente essa aula. Então o que eu estou mostrando aqui para vocês nesse momento, meus irmãos, é a visão do que aconteceu com Cristo no Calvário, que vai ser a base de Levítico, que infelizmente, por causa do horário, eu não vou poder terminar. Mas eu vou continuar, em nome do Senhor Jesus. Aí o texto diz assim, e quando o sol já estava posto, né, e era escuro, eis que um forno fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aquelas metades, que é a presença da presença. A presença do Pai, Tatiana, é a presença do fogo, da presença do Pai, aceitando a oferta. O fogo de Deus passando pela metade ali, no centro, no meio. Bendito seja Deus. Essa é a mensagem da cruz gloriosa. Que Paulo disse, eu não me envergonho da mensagem da cruz. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. A primeira manifestação no Calvário foi a passagem da tocha, que representa o fogo. O fogo aí, ó, está aí. Veja só aqui o texto diz assim, um forno fumegante, uma tocha de fogo passaram por entre aquelas metades. E naquele mesmo dia fez o Senhor Jeová um pacto com Abraão, dizendo, a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Todo aquele medo, aquele temor que ele teve, acaba de cessar. Aleluia. Tudo está baseado no que Cristo fez. Tudo está baseado no que o nosso Senhor fez por nós. Você vai para a escravidão, mas tem um sacrifício já feito. Você está vivendo agora, hoje, mas você tem que dar glória a Deus, porque a tocha de fogo foi aceita no sacrifício de Cristo. E isso é a garantia da sua permanência nessa terra. Porque Ele disse, eu me santifico para que eles sejam santificados. Isso já é um fato. Não depende da tua obra, depende da santificação dele, porque a santificação é de Cristo, a santidade que é nossa. Não confunda essas duas palavras. Então, este sacrifício se tornará a base do livro de Levítico. Quer dizer, tudo que nós vamos ver em Levíticos, a partir do capítulo 1, é baseado nessa oferta de Abraão, no capítulo 15. Como vocês viram lá, e eu quero ler mais uma vez, capítulo 15, no versículo 9, ele diz, toma uma novilha, você está com medo? Você está com medo? Você está com medo de ser atacado pelos inimigos? Vem para o Calvário. Vem para o Calvário, como o Rubens
mandou para mim, Rubens Handel, ele mandou para mim um filme de um dos repórteres brasileiros, estava comemorando as vitórias sobre os processos que fizeram contra ele. Então, no final, ele diz assim, é assim que se vence um processo, de joelho. E ele se ajoelhou. E aquilo foi emocionante. Comemore a sua vitória de joelho. Tenha triunfo de joelho. É no altar de Deus. E aí ele diz assim, quer ter vitória? Vem para o altar. Vem para mim, vem para mim. E ele coloca a novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, tudo de 3 anos. Por quê? Porque o seu sacrifício vai terminar em 3 anos. A sua obra vai finalizar, se finalizar em 3 anos. Porque ele se preparou 30 anos para ter um ministério de 3 anos e uma vitória em 3 horas. Veja só, isso aqui é importantíssimo para todos nós. Ele se preparou 30 anos para ter um ministério de 3 anos e uma vitória de 3 horas. Quanto tempo você tem se preparado para enfrentar o seu ministério? Porque muitos querem ter um ministério de 30 anos tendo se preparado 3 horas. Muitos querem ter um ministério largo. Jesus não quis. Eu preguei na minha igreja, depois de mim o pastor Joel mandou um outro pastor falar, sei lá, eu nem lembro mais o que ele fez, mas logo depois da minha mensagem, que foi uma mensagem especial para a igreja, que a igreja se alegrou muito, mas o coração dele, né, o coração desse tal obreiro disse assim, tudo foi bonito, menos o fato de ter falado a respeito de 70 anos de vida, e ele já tinha 74, então nem competia a ele falar isso. Se eu pudesse dar uma resposta para esse homem não saberia o caminho da casa dele. Mas eu tive piedade e não quis falar nada. Mas, às vezes você está dando o seu próprio testemunho, a sua vida, como o pastor Joel disse, mas ele está falando dele, está falando da experiência dele. Foi o que o pastor Joel falou, né? Defendendo a palavra que eu havia dito, porque eu havia dito que eu não quero ficar nessa vida doente, sendo problema para os outros, eu quero cumprir meu ministério. E Jesus fez a mesma coisa, ele disse, eu quero só 33 anos de vida, pai, para viver. Ora, se eu já sei o que é que tem para mim na minha vida anterior a essa, você acha que eu quero viver aqui? É como você viver num país destroçado pela guerra, por exemplo, e querer viver em Damasco hoje, porque Damasco já foi bonito. Querer viver em Damasco hoje, aqueles prédios todos destruídos, não há ninguém ali, segundo a palavra profética que aconteceu hoje. Né? Querer viver em Damasco e depois querer viver em Londres. Né? Aí você querer viver em Damasco e em Londres. Você não vai querer voltar para Damasco. Jesus veio para a terra e disse, não, eu sei o que tem para mim. Eu sei de onde eu vim, eu só quero 33 anos, pai. Me tira daqui com 33 anos. É o tempo do fluxo por menino. O tempo do fluxo por menino, 33 dias. É tudo isso que eu quero. Depois me tira, porque eu quero ir. E isso que eu estava falando. E que eu continuo falando ainda. Porque a eternidade é melhor que isso. A casa de Deus é melhor que isso. O céu é melhor que tudo isso que nós estamos vivendo. As aflições. Querer viver nessa terra para realizar o propósito de Deus, amém. Mas querer viver nessa terra para deleite, para se deleitar, e vendo as pessoas sendo destruídas, passando fome, isso é uma vergonha, sem fazer nada, sem ajudar, sem expor a mão. Mas que você querer viver nessa terra sabendo que o teu ministério está cumprido, então basta viver 33 anos, Jesus disse, e ele foi. Então ele se preparou para isso, 30 anos para ter um ministério de 3 anos, para ter 3 horas de vitória. Amém, meus irmãos? E que vocês possam hoje, vocês possam se preparar, porque muitos querem 3 horas de preparo, querem ter 30 anos de ministério. Batem no peito, 30 anos de ministério. Jesus dá risada para eles ao olhar as suas 3 horas, olhar para eles assim e falar assim, o que é que eles fizeram em 33 anos. Então na próxima aula nós vamos dar só mais uma aula dessa, para que vocês saibam o que vocês poderiam perder. Porque eu sei que vocês vão fazer o curso.
as ofertas do Antigo Testamento aplicadas ao Novo Testamento. Este é o nome do curso, para que vocês possam se preparar por isso. Na próxima aula, eu darei mais uma aula para abrir o apetite de vocês para essa aula. Quero avisar também, nós estamos em pleno programa do projeto Toda Sorte de Bênção. Muitas pessoas estão me ouvindo aí, já estão sendo abençoadas, já estão nas aulas. Então você que está nas aulas, anuncia, publica. Você que já está aí, anuncia, nos ajuda a anunciar toda a sorte de bênção. No final você vai ganhar um cupom para você concorrer gratuitamente um kit de Bíblias, um kit de livros devocionais e o kit de livros teológicos. Então são divididos os 100 por 3, seriam 33 mais um. No caso, seria isso. São 33 kits de Bíblia, 33 livros de livros, 33 livros de livros devocionais. Você vai participar. Então você terá 100 chances para você ganhar. 100 chances. Sempre todos eles fazem esses sorteios aí, né? Pago. O nosso é grátis para você participar. Você só vai pagar o envio, só o envio para sua casa, porque aí também já é demais, né, meu irmão? Ok. Então, toda a sorte de bênçãos, entra aí, o Fábio está anunciando, tem outra pessoa anunciando, a você possa ser abençoado. Quero orar por vocês agora. Senhor amado, eu quero abençoar, Senhor, com a tua palavra, a cada membro do corpo de Cristo, daqueles que estão sempre conosco, todos os domingos, Senhor, fazendo parte dessa nossa vida diária de comunhão com Deus. Oh, Espírito Santo, nos ajuda, manifesta-te, porque a criatura está esperando a manifestação dos filhos de Deus. A criatura está esperando com dores de parto a manifestação dos filhos de Deus, conforme está escrito em Romanos capítulo 8, verso 17 em diante. Senhor, o que estamos fazendo em favor da obra do Senhor? Perdoa os nossos pecados, brigas, confusões, acusações. Perdoa, Senhor, nossos pecados. Meu Deus, os pecados do nosso povo, os pecados que os nossos pais cometeram e que trouxeram iniquidade sobre nós. Eu falo como Neemias falou no capítulo 1. Perdoa os pecados dos nossos pais. Perdoa os pecados nossos e os pecados dos nossos filhos, Senhor. Nos ajuda a compreender a Tua palavra, a fim de que nela possamos encontrar guarida. Nos ajuda, Senhor, a estar na Tua face, a Tua presença, no esconderijo do Altíssimo, Senhor. Nos ajuda a oferecer a nossa própria vida e a enxotar as aves de rapina que vêm para comer o nosso sacrifício, para competir conosco a fim de destruir o nosso sacrifício, que pela fé nós possamos expulsar demônios, pisar em serpentes e escorpiões, que pela fé nós possamos triunfar sobre todo o território do inimigo, toda a obra do inimigo, todo o projeto do inimigo, toda a ave de rapina que vem para tomar, para desfazer a glória do nosso sacrifício. Nos ajuda, nos abençoa. Eu te peço isso, abençoando a todos eles, olhando para eles, por cada um que eu olho pelos nomes, Senhor. Abençoa todos eles, meu Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus de Nazaré. Obrigado. Começa a grande promoção dos cursos, meus irmãos. Essa segunda-feira agora começa a grande promoção dos cursos novamente, para aqueles que não tiveram oportunidade de adquirir os cursos a um preço acessível em promoção. Começa agora segunda-feira. E também uma nova promoção das Bíblias e dos livros, e vocês possam aproveitar, em nome de Jesus. Tudo o que você faz sempre abençoa o nosso ministério, para que nós possamos ir mais longe fazendo a obra de Deus. Que Deus abençoe e muito obrigado pela presença.